Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, nossa caminhada hoje se dará com o 7º e o 10º mandamento. Mais uma vez, eu idealizei isso. Você não vai encontrar em nenhum manual o 7º com o 10º. Pelo menos, nunca vi. Mas, por quê? O 7º diz respeito ao não furtarás, encontrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 15. E Jesus reforça, não roubarás, lá no Evangelho de São Mateus. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Há uma relação. Então, enquanto um foca na ação, o outro se preocupa com a intenção que você nutre em seu coração. Para você não cometer o ato de roubar algo, é preciso que já antes você expulse do seu coração toda inveja, toda tristeza, tudo aquilo que possa dar brechas a você tomar aquilo que é do outro. E nesse mandamento, a igreja, o catecismo, também vai entrar na dignidade da pessoa humana, em relação também à criação, à doutrina social da igreja. A igreja não se preocupa somente com o espiritual, mas ela tem uma doutrina social, porque ela está no mundo, não pode ignorar as dores do mundo, e coisas como justiça, o amor aos pobres. Nós vamos caminhando nesse processo até conseguirmos fazer a nossa reflexão. O itinerário é esse, um foco maior no 7º mandamento, mas também vamos ir para o 10º, porque o próprio catecismo coloca o 10º, acho que em 4 páginas ou 5 no máximo, ok? Então, o 7º mandamento, número 2401. O 7º mandamento proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo de algum modo nos mesmos bens. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos frutos do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito à destinação universal dos bens e ao direito de propriedade privada. A vida cristã procura ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. Veja, são 2 palavras, não furtarás ou não roubarás, que englobam tudo isso que o catecismo coloca. A gestão dos bens, a propriedade privada, a criação, tudo isso vai entrar no 7º mandamento. A destinação universal e a propriedade privada dos bens. Isso é importante nós compreendermos para pegarmos a raiz da coisa. No começo, Deus confiou a terra e seus recursos à administração comum da humanidade para que cuidasse dela, a dominasse por seu trabalho e dela desfrutasse. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. Tudo que Deus criou pertence à humanidade em geral, certo? Primeira coisa que você deve colocar na cabeça: a criação é nossa. Não tem ninguém que possa legitimamente dizer eu sou o dono por direito. Não. Deus deu para todos. Criou o céu e a terra para todos. É de todos. A terra está, contudo, repartida entre os homens para garantir a segurança de sua vida, exposta à penúria e ameaçada pela violência. A apropriação dos bens é legítima para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas, para ajudar cada um a prover suas necessidades fundamentais e as daqueles de quem está encarregado. Deve também permitir que se manifeste a solidariedade natural entre os homens. Agora que entra o 2º pilar. Primeiro, a terra é de todos, é para todos, os bens da criação são para todos,
Mas para garantir nossa segurança, nossa organização social, nossa liberdade, a terra está dividida em porções, em bens, em terras, em propriedades, e isso é bom. Isso é bom porque senão a sociedade seria um caos. É um bem, é uma coisa boa se ter a divisão dos bens na terra. Porém, isso, claro, não justifica a opressão que certos governos fazem com os pobres, com pessoas que estão passando fome. Não é isso que está querendo justificar. Mas o direito à propriedade privada, que se ela for adquirida de modo justo, como diz o número 2403, não anula a doação original da terra ao conjunto da humanidade. A distinção universal dos bens continua primordial mesmo se a promoção do bem comum exige o respeito pela propriedade privada, pelo respectivo direito e por seu exercício. Se você tem seus bens de modo lícito, de modo justo, é bom. É uma coisa que realmente deve ser aprovada por todos. É justo que você trabalhe, tenha sua casa e ela seja sua e ninguém tem o direito de tomá-la, porque é sua, porque você conquistou. Ok? Então, é um direito à propriedade privada adquirida ou recebida de modo justo. Não é à força, não é pela obrigação. Tá bom? O número 2408 fala sobre o respeito aos bens do outro. Aqui nós já vamos entrando na pessoa humana. Estávamos falando de criação, bens, terras. Agora o ser humano já vai entrando nessa escala. O 7º mandamento proíbe o roubo, isto é, a usurpação do bem do outro contra a vontade razoável do proprietário. Isso é importante nós colocarmos como uma coisa para decorar. Contra a vontade razoável do proprietário. Não há roubo se o consentimento pode ser presumido ou se a recusa é contrária à razão e à destinação universal dos bens. Como é que a igreja diz que não há roubo se o consentimento já for previsto? Por isso que precisamos estar atentos aos termos. O 7º mandamento só proíbe, aliás, afirma que é roubo quando esse tomar é contra a vontade razoável do proprietário. Mas, por exemplo, se eu imagino já que vai ter um consentimento, se eu pegar alguma coisa, aquilo não constitui um roubo. Mas, para não ficar no ar, o exemplo seria o seguinte: você vai se arrumar para ir a uma festa e pega um perfume dela emprestado e passa. E depois você vai e diz a ela: olha, eu peguei um pouquinho do teu perfume. Ela diz: não, nem precisava avisar, tudo bem, é nosso. Veja, o consentimento ali já era previsto. De todo modo, você vê que isso, digamos assim, puramente natural seria um furto, digamos. É claro, é porque aqui o exemplo talvez não ajude tanto, mas seria diferente se eu entrasse no quarto de vocês e pegasse o perfume e passasse em mim. Eu não tenho essa certeza de que vocês iriam deixar, mas vocês como casal têm essa certeza. Consegue compreender? Uma vez uma pessoa não conseguiu me explicar isso quando eu era pequeno. Porque nós que somos de interior, as pessoas têm o costume de passar em barracas e pegar frutas para experimentar. E eu disse para a pessoa: isso é um furto. Aí ela disse: não é um furto. Eu disse: por quê? Por que não? Mas por que não é uma resposta que contenta uma criança, não é? Veja, se você analisar, você diz assim: não, isso analisado é um furto. Mas a partir do momento que a pessoa não faz questão, aí também não... Se tem o consentimento pode ser presumido, aquilo não se torna um roubo.
Porque ali eu sei que se eu pedisse, a pessoa me daria. Entende? Claro, isso se aplica, veja, uma questão do cotidiano. Outra coisa, se a recusa é contrária à razão e à destinação universal dos bens. Ou seja, alguém está passando mal na calçada, está morrendo, ou levou um corte e precisa ser o braço enfaixado. É urgente a causa. Então, se eu pedir um medicamento ou alguma coisa a alguém ali e a pessoa se recusar, é contrário à dignidade daquela pessoa que está sofrendo. Então, ali na agonia, eu poderia entrar, sei lá, na casa do vizinho, no desespero, e dizer: me dá aí ligeiro um pano para eu estancar o sangramento. E antes dele dizer, você vê uma camisa lá, você pega, entende? E ali vai estancar o ferimento. Eu creio que entra aqui. Se alguém depois descobrir que está errado, alguém aí online descobrir, me diga, por favor, que essa interpretação está errada. Mas eu creio que entra nisso, essa questão. Porque, veja, ele diz, olha, não há roubo se o consentimento pode ser presumido ou se a recusa é contrária à razão e à destinação universal dos bens. Ele colocou também universal, então universal se entende como uma coisa mais geral. Talvez esse exemplo do corte, do sangue, não tenha sido tão bom, mas universal, como por exemplo, é de direito de todos deveriam ter aquilo. Mas não vamos entrar muito não, que quanto mais entra, parece que a areia movediça vai botando a gente para baixo. Mas aí ele fala, olha, é o caso da necessidade urgente e evidente em que o único meio de acudir às necessidades imediatas e essenciais, alimento, abrigo, roupa, é dispor e usar dos bens do outro. Consegue perceber que é uma coisa urgente, é uma coisa que todo mundo tem direito a alimento, todo mundo tem direito a abrigo, todo mundo tem direito a roupa. Repito, aqui não é a questão do Robin Hood. Não é que eu vou matar agora os bancários ou pessoas que têm muito dinheiro para começar a distribuir roupa, comida. Não é isso. Isso é moralmente errado. É uma necessidade urgente e evidente, em que o único meio é você fazer isso. Ou faz, ou aquela pessoa está em perigo de morte ou nessas necessidades. Bom, não é a questão da moral que nós vimos de usar um meio ilícito para alcançar um fim bom. Tá bom? Então, também reter deliberadamente os bens emprestados ou objetos perdidos, cometer fraude no comércio, pagar salários injustos, elevar os preços, especulando sobre a ignorância ou a miséria alheia, constitui falta grave contra esse mandamento. Essa é a parte negativa, aquilo que proíbe. Não é somente roubar, mas também tomar e reter injustamente os bens do outro, não é? Pegar emprestado objetos perdidos, não devolver, cometer fraude no comércio, você está enganando as pessoas. Achado não é roubado, Frei. Achado não é roubado. Pois é, só que não é nesse sentido, né? Você achou, não sabe quem é o dono, tá ali, mas se aparecer, você devolve, entendeu? O que diz aqui é injustamente o bem do outro. Você achou, por exemplo, alguém perdeu R$100 e você achou, e depois a pessoa está por aí, alguém viu meus R$100, né? E você reter porque é dinheiro, então constitui um roubo, né? Mas se você achou no centro de Recife, olha para o lado, olha para o outro, e não vê ninguém, você não vai levantar a mão e dizer quem perdeu, né? Então, não é nesse sentido, tá bom? E ele continua mais embaixo dizendo que a apropriação e o uso privados dos bens sociais de uma empresa, os trabalhos mal feitos, a fraude fiscal, a falsificação de cheques e de faturas, os gastos excessivos, o desperdício, infligir voluntariamente um prejuízo aos proprietários privados ou públicos é contrário à lei moral e exige reparação. Geralmente, os pecados contra o sétimo mandamento precisam de uma reparação.
Isto é, você deve devolver aquilo que você roubou. Ou se não consegue mais, achar um modo de reparar. Se você vai se confessar e você não quer devolver o roubo, pode ser um motivo do padre negar a absolvição para você. Se você, por acaso, já tiver gastado, você roubou R$5 e gastou, não tem mais como devolver, então o padre, se ele for um bom confessor, ele vai passar outra penitência para você reparar aquilo. Como, por exemplo, você pegue R$5 do seu dinheiro e dê para um hospital. Coloque na coleta da igreja. Precisa reparar. É necessário. Se você se recusar, pode ser um motivo do padre negar a absolvição. E está estendido para empresas, essas coisas. Quem trabalha com dinheiro sabe o que é isso, como é delicado. São Francisco, ele não gostava nem que os frades pegassem dinheiro, tanto que ele chamava o dinheiro de esterco do demônio. Por causa disso, porque causa uma confusão muito grande. Veja quantos escândalos se tem por causa de dinheiro. Então esse mandamento diz a mesma coisa com desperdício, falsificação de cheques, fraude em empresas, arrumadinhos, essas coisas que as situações se apresentam, tá? Entendido isso, tá tranquilo, sem nenhuma dúvida. Vocês que estão mais no mundo do que eu, digo mundo civil, sabem que essas coisas acontecem nas empresas, em tudo, né? Vocês trabalham também, vocês devem ser honestos com os clientes, com as pessoas que confiam as suas vidas. Veja que o catecismo diz assim, ó, trabalhos mal feitos, né? Nós não podemos oferecer nada também. Tem até uma questão de como se fosse enganar aqui também, né? Qual parte? O senhor falou aqui. Onde é? Como se fosse cometer fraude no comércio aqui, mas isso, elevar os preços aqui. Isso, elevar os preços, especulando sobre a ignorância ou a miséria alheia. Você vê que aquela pessoa ali não entende nada de carro. Então, aumenta, dá-lhe um preço maior. Tenha cuidado, viu? Cuidado, porque senão você sabe... porque tem por exemplo, tem um retorno financeiro do banco. Aí a gente recebe uma parte também do retorno. E aí quando vai fazer um financiamento, normalmente, que é aquela famosa venda casada, né? Que inclui. E muitas vezes é sem o consentimento. Sem o consentimento, exato. Tudo precisa ter o consentimento, a organização. Não pode ser feito nada assim para você sempre se beneficiar, né? Porque imagina se fosse com você. A gente tem que sempre pensar nisso, né? Imagina se fosse conosco, tá bom? Então, para terminar só essa parte da questão da proibição, o catecismo no número 2413 fala ainda de jogo de azar. Está na moda, não é? Está famoso, tigrinho, as casas de apostas. O que é que o catecismo diz? O que é que a igreja fala a respeito disso? Está no número 2413. Eu vou ler. Os jogos de azar, jogos de carta, etc., ou as apostas, em si não são contrárias à justiça. Tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir suas necessidades e a dos outros. A paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em dependência grave. Apostar injustamente ou trapacear nos jogos constitui matéria grave, a menos que o dano causado seja tão leve que não possa ser razoavelmente considerado significativo por quem o sofre. Palavras claras. Quer jogar? Jogue. Quer brincar? Brinque. Mas cuidado com a trapaça. Cuidado com as artimanhas que pode acontecer nesse meio. E o catecismo diz mais, ainda isso aí pode tornar você um dependente e grave. Quantas pessoas já deixaram a família na pobreza por causa de gastar tudo em jogo, gastar tudo em casas de aposta, cassinos,
Isso é uma dependência séria nos nossos dias que está acontecendo com as pessoas. Só não vai ser grave se o dano não for razoavelmente considerado significativo por quem o sofre. Eu creio aqui que o catecismo está tentando dizer, se você está num jogo de baralho e você esconde uma carta, isso ainda pode ser considerado leve. Claro, contanto que ninguém esteja apostando dinheiro, não é? Mas uma brincadeira ali, o famoso contar peça de dominó, não é? Eu odeio dominó por causa disso, que eu não sei contar peça. Aí todo mundo é me passando para trás, e eu achando que eu estou jogando bem, todo mundo só ganhando, e eu jogo a pedra que vem na minha mão. Eu não sei contar quantos estão faltando. A que der vontade aqui eu boto lá no jogo. Aí eu parei de jogar dominó, não jogo mais não. Mas entende? É coisa assim, não é? O que vai ser grave no jogo é essa coisa que é uma trapaça séria, uma trapaça que possa dar prejuízos graves. Ok? Número 2414. O 7º mandamento proíbe os atos ou empreendimentos que, por qualquer razão que seja, egoísta ou ideológica, mercantil ou totalitária, levem a escravizar seres humanos, a desconhecer sua dignidade pessoal, a comprá-los e vendê-los e a trocá-los como mercadoria. Ou seja, transformar uma pessoa num número, num valor. Isso também é grave. Você ser tratado como um número, um valor, a escravização de seres humanos, de crianças principalmente. Ok? Não existe mais CLT não. CLT, por quê? Porque escraviza, né? CLT é quase shopping mesmo. Você além de ser um número, você é um escravo também. Pois é, mas aqui a gente sabe que é a escravização sem a remuneração, vamos dizer assim, né? não, fora da lei trabalhista, porque realmente a lei trabalhista, quem vai, por exemplo, para a Suíça, que parece que lá não trabalha no domingo e vê tudo fechado, você pensa assim, gente, o que é isso? Mas não entende que às vezes o Brasil parece que trabalha como um condenado, é sempre, não para, é domingo a domingo. Alguns países não tem isso, essa escala daqui do Brasil que você trabalha sempre, ok? Dúvidas a respeito disso? Não, né? Pronto. Então aqui nós vimos a respeito um pouco da criação e da dignidade do ser humano. Agora nós vamos entrar no respeito pela integridade da criação. Ou seja, o respeitar as plantas, os animais, aquilo que Deus nos deu. Tá bom? Alguém pode ler aí o número 2415? O 7º mandamento manda respeitar a integridade da criação. Os animais, como as plantas e os seres inanimados, estão naturalmente destinados ao bem comum da humanidade passada, presente e futura. O uso dos recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito às exigências morais. O domínio dado pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados e os seres vivos não é absoluto. É medido por meio da preocupação pela qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras. Exige religioso respeito pela integridade da criação. Perfeito. Tudo é nosso. Deus colocou na humanidade para nós tomarmos conta. É lícito você explorar os minerais, os vegetais, mas com o respeito devido. Não é simplesmente uma coisa pirata ou contrabando. O que acontece de mercadorias, petróleos, esses recursos minerais? Pode explorar? Pode. É bom? É bom. Porque se não fossem os minerais, os vegetais, olha o nosso mundo. O que seria? Nós estamos repletos de coisas que provém disso. Mas nem sempre o ser humano entende. Pode ler agora o 2417. Deus confiou os animais à administração daquele que criou à sua imagem. É, portanto, legítimo o serviço dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis.
se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. Pronto. Muitas correntes dizem assim: nós comemos os animais, mas Deus disse no paraíso que nós deveríamos comer a planta, eram as árvores. Você é vegano porque Jesus não quer isso. Mas os animais também estão ordenados para o ser humano. Deus não deu essa ordem para que Adão dominasse tudo, servisse da criação. Agora nesse limite, não pode passar somente para o bel prazer de você querer explorar cada vez mais. Deve ser tudo no limite da moral. Eles podem ser domesticados, eles podem ser usados como alimentos, a confecção das vestes, dentro dos limites razoáveis. E o 2418 ainda continua dizendo que é contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas, os maus tratos. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Ou seja, mãe de pet, pai de pet, tratar o animal como um filho, como um bebê. Isso o catecismo disse que é um exagero. Tem muito aqui no domingo, né, Frei? Tem muito. E o pior, estão levando para a fila da comunhão. E no domingo você vem para cá. Era o que eu ia dizer, dia de domingo de manhã, porque vocês normalmente vêm no final do dia, né? Mas pela manhã tem muita gente que traz animal, velho. Muita gente que traz. Eu sei que tem uma bênção própria. Tem, mas é no dia de São Francisco. Só que o pessoal traz, porque aqui, como é uma igreja, digamos assim, mais campal, o pessoal fica ali fora, não chega a entrar não. Mas tá lá colado com o cachorro. E atrapalha, fica latindo. Aqui se tem, mas se nós reclamarmos, é capaz de nós apanharmos. Porque diz, não, vocês são franciscanos. Olha, uma vez o superior teve que expulsar literalmente uma mulher que estava vindo trazer rações para gatos aqui. Porque não pode, pois nós temos a lanchonete e espaço que tem alimentação não pode ter isso. E estava enchendo de gato aqui dentro, porque ela trazia ração, trazia água. E o Frei disse, não faça isso aqui mais. E ela ficou com raiva e nunca mais apareceu por aqui, com a desculpa de, não, vocês são franciscanos, vocês têm que amar os animais. A gente ama os animais, mas cada coisa no seu lugar, entende? É uma coisa complicada. Entendido isso sobre a integridade da criação, é nesse sentido que eu devo amar as plantas e amar os animais, não é fazendo deles o meu Deus. Hoje nós temos um discurso muito de planta como tudo, não é? A igreja tem que salvar as plantas. A igreja tem que se importar com as plantas, a destruição da Amazônia. Ok, isso é importante, mas isso não é o fim. Para isso tem ONG, né? Para isso tem associação. Só não tem para defender Jesus Cristo, né? Só tem ONG para tudo, para defender gente que se identifica como cachorro, como gato, como planta, o que você pensar. Agora, para defender Jesus e a verdade, se não for a igreja, vai ser quem que vai fazer isso, né? Pronto, nós vamos entrar na doutrina social da igreja. A igreja, ela também se preocupa com a sociedade. Ela não pode negligenciar os problemas sociais, porque a igreja está no mundo. Então aparece um regime aí que quer menosprezar as pessoas, a igreja dá um parecer, porque nós somos filhos da Santa Madre Igreja. Nós não estamos fingindo que não estamos em guerra, por exemplo. Está acontecendo um problema aí, e a igreja está rezando e pedindo a paz. Alguém pode ler aí o 2420? A igreja emite um juízo moral em matéria econômica e social, quando exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Na ordem da moralidade, tem uma missão distinta da missão das autoridades políticas. A igreja se preocupa com aspectos temporais do bem comum em razão de sua ordenação ao sumo bem. Nosso fim último. Procure inspirar as atitudes justas na relação com os bens terrenos,
nas relações socioeconômicas. Pronto, ali pelo século XIX, a igreja foi começando a dar uma resposta a todo esse movimento industrial que estava surgindo no mundo. Revolução Industrial, os movimentos sociais, a lei dos trabalhadores. O Papa Leão XIII tem aquela encíclica belíssima chamada Rerum Novarum, das coisas novas, que ele diz que o trabalhador deve ter os direitos respeitados, não pode trabalhar sem férias, parecendo um louco, entende? A igreja tem a sua opinião sobre a sociedade e sobre como deve estar organizado para o bem das nossas almas. Por isso que eu sempre bato na tecla de que um católico, ele precisa estar defendendo a cultura católica. É engraçado, tem gente que é católico, mas defende a cultura woke, por exemplo, essas ideologias. Nós temos que defender a cultura católica, porque se a cultura ajudasse a nós vivermos melhor a fé, com certeza nós daríamos uma resposta muito melhor a Deus. Hoje é um combate. Você bota um filho numa escola, tem que estar sempre de olho para ver o que é que ele está aprendendo, para ver o que é que ele está fazendo ali. Hoje está indo em contrário, a sociedade e a igreja. Está uma coisa difícil. E o pior ou o melhor, não sei, né? É porque nós estamos nesse meio, nós estamos no mundo para ser luz, para tentarmos transformar o mundo. Alguém pode ler agora o 2425? A igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas, nos tempos modernos, ao comunismo ou ao socialismo. Além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. A regulamentação da economia exclusivamente por meio do planejamento centralizado perverte, na base, os vínculos sociais. Sua regulamentação única pela lei do mercado vai contra a justiça social, pois há muitas necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado. Pronto. Mais uma vez, está colocando em ênfase. As ideologias associadas ao ateísmo, principalmente, são condenadas. Não é um discurso político, porque hoje quem fala contra o comunismo, as pessoas dizem logo que é de direita. Não é? Não é. É uma questão de que eles mesmos, os próprios comunistas, se dizem ateus. Apesar que tem muita ramificação hoje, né, do comunismo. O povo até defende um tal de comunismo cristão, que é impossível uma coisa dessa. Mas tem gente que diz, não, eu sou comunista, mas eu sou católico, eu sou acredito em Deus. Isso é uma loucura, porque a própria igreja está dizendo que essas ideologias, principalmente comunismo e socialismo, não são compatíveis com a fé. Os protestantes estão cheios de comunistas. Estão cheios de comunistas, é? Entende? Você vai encontrar dentro da igreja gente que tenta defender, mas que parece que mesmo lendo aqui o texto, porque isso aqui não é palavra de Frei Gabriel nem nada, é a palavra oficial da igreja. A gente diz, não, esse negócio de comunismo, isso é uma coisa de partido político, a igreja não tem nada a ver, não. Não, a igreja tem, ela tem aqui, ó, uma opinião. E se você ainda acha pouco essa, pegue cartas de Pio XI contra o comunismo, não é? Mas, infelizmente, tem até padres hoje que dizem, não, eu sou comunista, eu prego o comunismo ou socialismo, não é? Isso não dá, tá? O trabalho humano, gente, isso vocês vão encontrar no número 2427. Ele procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus. O apóstolo fala, quem não quer trabalhar também não coma. Então, é digno o trabalho. Você deve trabalhar. Você não pode viver como um vagabundo na ociosidade. O trabalho ele é digno porque Jesus mesmo trabalhou lá na carpintaria de Nazaré. A vida dele toda foi um trabalho na missão. Esses regimes que pregam que você deve destruir o patrão estão desordenados.
é necessário que se tenha o comando na sociedade. Isso nós já vimos, isso é muito doutrina social da igreja. Eu deixo como recomendação o livro que é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Vocês podem adquirir e vai ter lá tudo aquilo que vocês querem saber sobre isso, tá bom? Então, o trabalhador merece o salário justo, não é? Recusá-lo ou retê-lo pode constituir uma grave injustiça. E a greve, ela pode ser moralmente legítima, isso no número 2435, quando se apresenta como um recurso inevitável e mesmo necessário em vista de um benefício proporcionado. Torna-se moralmente inaceitável quando é acompanhada de violências ou ainda quando lhes são atribuídos objetivos não diretamente ligados às condições de trabalho ou contrários ao bem comum. A greve ela vai ser justa para melhorar as condições de trabalho. Agora, uma greve pacífica. A greve justa não é aquela que você joga cadeira na porta da empresa e bate nas pessoas. Não é isso. É greve justa, tá bom? Que o catecismo reconhece quando é um recurso inevitável para melhorar as condições do trabalho. O patrão está oprimindo, não está dando feriado, não está pagando extra. Então você pode entrar, se a empresa for organizar os funcionários, numa greve justa para tentar melhorar isso. Porque pode ser o único meio necessário para mudar a situação. Ok? E lembrando, as nações ricas têm grave responsabilidade moral para com aquelas que não podem garantir sozinha o seu próprio sustento. Nós devemos sempre ter isso em mente, essa colaboração, ok? São pinceladas que eu estou dando sobre essas coisas que é mais social. Você vê que esse mandamento ele é mais social do que espiritual. Agora, claro, influencia no espiritual, porque quando você... porque às vezes a gente pensa que pecado é só crime civil, né? Você diz, eu roubei, eu cometi um pecado, mas cometi um crime. Mas se você assiste um filme pornográfico, você não está cometendo crime nenhum. Você está cometendo um pecado. A não ser que seja pedofilia, outra coisa assim. Mas para dizer que todo ato social influencia na nossa alma também, tá? Nós vamos agora só dar uma olhada no que São Gregório Magno fala sobre os pobres, não é? A igreja ama os pobres, gostar é uma coisa que... Vou deixar amar, né? Ama essas pessoas que estão nessa condição social, mas por causa de Cristo. São Francisco amou Cristo no pobre. Hoje a gente fala muito em pobre, né? Mas por causa de tudo isso, essa influência do comunismo que prega o proletariado como uma coisa que deve se reunir para lutar, a igreja dá preferência aos pobres. O Papa Leão, a primeira carta encíclica que ele fez foi a de Lexite, sobre o amor aos pobres. Eu te amei. Mas esse amor aos pobres não é simplesmente um culto à pobreza, uma idealização de uma deusa pobreza. Ama os pobres porque Cristo se fez pobre. Tem muito ateu que ama pobre, que gosta de estar em caridades, que gosta de estar em gestos assim de solidariedade, mas são ateus. Qual o mérito? Qual é a recompensa no céu por causa disso? A igreja ama os pobres por causa de Cristo. Quando, por exemplo, a teologia da libertação prega esse amor demasiado aos pobres, é algo simplesmente humano. É uma luta, dizer, por exemplo, nós vamos instituir o dia da pobreza. E tem, né? Às vezes a gente vai para uma missa e escuta, hoje é o dia dos pobres, o dia da pobreza. Então, perceba, olha, analise logicamente. Agora vamos pedir ajuda da filosofia. Se eu instituo um dia da pobreza, um dia dos pobres, e eu estou lutando com a minha ideologia para acabar com a pobreza e ser todo mundo patrão, ser todo mundo rico, isso é uma contradição. Porque se eu estou colocando um dia dos pobres, sempre haverá pobres. Senão não colocaria o dia. Porque um dia vai acabar pobre, então não precisa de dia de pobre.
Veja que coisa sem lógica. Então eu luto para acabar a pobreza e eu faço um dia para cultuar quem é pobre, quem está na pobreza. É uma coisa assim muito estranha. E o pior é que às vezes a igreja daqui do Brasil está aderindo a esse discurso, né? Padres, bispos, mas não a doutrina mesmo, né? Porque a doutrina não muda, mas pessoas que estão usando, porque olha, a sacada, né? A teologia da libertação e os comunistas, eles foram muito espertos. Eles juntaram o negócio e parece que deu certo. Então, a teologia da libertação de cunho marxista, ela faz isso. Ela muda tudo e disfarça. Ela pega os termos, ela trabalha com a linguagem. Então, ela começa maquinando e junta. Você vê que o comunismo fala muito de pobre, assim como a teologia da libertação fala muito de pobre. O comunismo fala de libertação, a teologia da libertação fala de libertação. Então, foi uma sacada de mestre, sabe? Eu não sei se Vitor está conseguindo compreender. Quando eu falo teologia da libertação, acho que você compreende, né? Mais um pouco. A teologia da libertação foi um ramo que surgiu ali nos anos, acho que foi 60, 70, esse tempo depois do Concílio Vaticano II, por uma leva de bispos influenciados também por um certo modernismo e associou a isso o marxismo, ou seja, as teorias de Karl Marx, né? E o outro lá que eu me esqueci o nome, Engels, né? Engels, entende? E a ideia parecia boa da teologia da libertação, e você pegar e dizer assim, não, a igreja está olhando muito para o espiritual, a salvação das almas, a liturgia. A gente precisa olhar um pouco também para a sociedade, as pessoas carentes. A ideia é boa, só que o problema é que fazem disso uma afronta, misturou com política, misturou com ideologias e acabou se tornando um cavalo de batalha. Então, uma coisa que era boa, que a própria igreja disse, invista, depois que surgiu, todos os papas até hoje condenaram a teologia da libertação, principalmente o Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal. Ele tem um livro não, é porque eu vi isso num livro, mas ele tem um artigo que ele diz que o título é Eu vos explico a teologia da libertação. Ele ainda era cardeal Ratzinger, e ele mesmo conta o que é isso, a teologia da libertação, e por que ela é grave para o nosso tempo, para a nossa fé. Então depois, se quiser ver, cardeal Ratzinger, Eu vos explico a teologia da libertação. Outro livro que eu recomendo também, que eu já recomendei até em outro vídeo do canal, é o chamado Marxismo, uma ideologia atraente e perigosa, do professor Felipe. Ele faz igual esse aí de liturgia. Ele pega e reúne tudo sobre marxismo e teologia da libertação. O que é que os papas disseram, como é que surgiu, os problemas sociais, por que é condenável, por que é heresia, por que não pode, e outras coisas também, como o Che Guevara, o Paulo Freire. Ele coloca tudo nesse livro e responde porque isso está desordenado. É muito bom, não sei como não saiu de linha ainda, porque é um livro que... sabe aquele livro que é uma síntese, que você não precisa ler 1000 páginas para entender? Então é um livro muito bom esse do professor Felipe Aquino, Marxismo, Ideologia Atraente e Perigosa. É muito bom. E ele fala também de marxismo cultural, que é pior ainda, que os comunistas viram que a guerra armada não dava, aí entraram aonde? Na cultura. Entende? E isso na universidade, na música, na televisão. Eles perceberam que lutar com armas não ia dar em nada. Aí começaram se infiltrando dentro da nossa sociedade, às escondidas, né? Então você vê alguém na faculdade com a camisa do Che Guevara, né? Agora, claro, gente, eu digo essas coisas aqui, mas eu não estou dizendo que agora eu estou mandando vocês ser de direita, de votar em candidato de direita, de vocês... Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o que a igreja diz sobre essas ideologias, né? A postura dela, né? Exato. E a igreja também tem algumas condenações a
a posicionamentos de direita, como liberalismo, a questão, a maçonaria também, que às vezes é associada muito à direita. Tem muitas coisas que a igreja condena. Então, você dizer, hoje eu vou assumir um partido para votar, é perigoso, porque não tem mais partido católico, não tem alguém... Sempre vai ter um que vai ter uma coisa pior. Claro, vai ter um que é menos ruim, né? Se você for botar na balança esse daqui, um vai ser menos ruim. Aí você vota no menos ruim, né? Você não vota no pior, porque tem que... É uma obrigação também você votar, né? Paga multa se não votar, e também você não pode fazer como Pilatos de lavar a mão e dizer, olha, se virem aí, né? Então, é preciso, mas com essa consciência, ok? Então é assim que São Gregório Magno disse. Foi um parêntese para explicar, para não dizer que não falou isso na catequese, depois lá no céu me cobraram e botar lá no meu caderno. Olha, não falou. É difícil você entender assim que a igreja tem tanta influência, né, em relação à política, à social também, que assim, pelo menos no meu ver, a gente não vê tanto dessa forma, né? Exato, porque hoje é muito superficial. A própria função do Papa é uma função muito política. Isso, perfeito, exato. Exato. Hoje no Brasil, principalmente, nós temos muita gente falando do que não entende. Você vê, às vezes, gente na mídia dando opinião de política, gente que não sabe de nada. Teve um tempo que foi a Anitta opinar sobre política, mas o que aquela mulher sabe de política? E ainda tem gente que diz, é mesmo, e dá like e compartilha. Então, como diz o Wittgenstein, o que você não pode falar, se cala a boca, né? Você não vai estar opinando. Agora, claro, aqui ele fala a questão de lógica, eu só estou brincando, porque aqui, senão, quem escutar vai dizer, não aprendeu nada do Wittgenstein. É outra coisa, esse contexto que ele diz. São Gregório Magno diz assim: quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhes devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não tanto um ato de caridade, né? A igreja tem as suas obras de misericórdia, tá? Que vocês vão encontrá-las aí no número 2447, e são as obras pelas quais Jesus vai nos cobrar no juízo particular, que são as obras espirituais e as obras corporais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporal consistem, sobretudo, em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Lembra que Jesus falou que ele vai perguntar a quem está na direita e quem está na esquerda? Estive nu e me vestistes? São as obras de misericórdia que ele vai nos cobrar quando chegarmos lá, tá bom? Aqui finalizamos o 7. Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Desceu tranquilo? Sim. Tudo certo, né? Pronto. Um mandamento muito interessante. Tá, todos os mandamentos de Deus são interessantes, né? Mas assim, de se estudar, o mandamento 7º é tranquilo. E agora vamos para o 10º, 2534. Não cobiçarás coisa alguma que pertença a teu próximo. Êxodo 20, 17. Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, aqui o mandamento, o catecismo, vai nos falar sobre esse apetite sensível que nos faz desejar as coisas agradáveis que não temos. Por exemplo, comer quando nós temos fome, nos aquecer quando estamos com frio. Isso é do ser humano. Não é uma coisa anormal você querer o que não tem. É do ser humano. Mas você vai precisar controlar quando muitas vezes esses desejos não respeitam a medida da razão
e nos leva a cobiçar injustamente o que não nos cabe e pertence, ou é devido a outra pessoa. Então, o que é que proíbe esse mandamento? A avidez e o desejo da apropriação desmedida dos bens terrenos. Proíbe a cupidez desmedida, nascida da paixão imoderada, das riquezas de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. Ou seja, o 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. A inveja é um pecado capital, sério, que está na humanidade há muito tempo. Eu vou pedir para alguém ler o 2539. A inveja é um vício capital, designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de querer dele se apropriar, mesmo indevidamente. Quando se deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprezar causado por sua prosperidade. A inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. O batizado lutará contra ela através da benevolência. A inveja provém, muitas vezes, do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. Pronto. É um vício capital. Santo Tomás e a tradição identifica como um tipo de tristeza. É tanto que algumas listas dos pecados capitais não vai vir inveja, vai vir tristeza. Porque você fica triste pelo bem do outro. O outro está feliz porque tem aquilo e eu não tenho. Então, se tiver o desejo de praticar o mal ao próximo, como matá-lo, um desejo grave, será um pecado mortal, tá bom? Então é preciso banir a inveja do nosso coração, porque produz o orgulho, produz a recusa da caridade, produz a ira, o furor. O cobiçar simplesmente não é você desejar porque você gostou e quer comprar. Tipo, você tem esse relógio, eu gostei porque eu estou precisando também de um. Onde é que você comprou? E você me diz, e eu vou e compro um igual com meios lícitos. Eu acho que eu já falei isso aqui. Mas é eu usar um meio ilícito para adquirir um relógio daquilo, ou então desejar até o mal a você porque você tem uma coisa dessa e eu não tenho. Mas se eu vejo, tenho interesse, uso um meio lícito para conseguir o dinheiro e consigo comprar um igual, não é o pecado, não tem o problema que nós queremos colocar aqui, tá bom? Então, como é que nós podemos reparar essa falta, esse desejo? É o desejo de ver a Deus. Lê aí o 2548. O desejo da felicidade verdadeira liberta o homem do apego imoderado aos bens deste mundo. Felicidade que se realizará na visão e na bem-aventurança de Deus. A promessa de ver a Deus ultrapassa todas as bem-aventuranças na Escritura. Ver é possuir aquele que vê a Deus, obteve todos os bens que podemos imaginar. Pronto. Ver a Deus sacia todos os desejos do coração do homem. É o que nós sempre ansiamos, como nós vimos ainda lá naquela primeira aula do Credo. O desejo de Deus que está em nosso coração. Nós queremos ver o nosso Senhor. Jesus fala que é preciso realmente, para entrar no reino dos céus, a pobreza, mas essa pobreza que nós estamos vendo aqui. Não é simplesmente o você ficar contra os ricos, ou agora eu não posso ter nada, não posso ter uma casa melhor por causa que meu trabalho dá para fazer isso. Não é isso. É uma pobreza evangélica. Nós, frades, temos o voto da pobreza. E nós fazemos esse voto para viver a pobreza evangélica. Que na verdade não é nem voto de pobreza, porque pobreza ainda é muito pouco para a gente. Nós fazemos voto de não ter nada de próprio,
que é ainda mais radical do que a pobreza. Porque se você é pobre e eu te dou, por exemplo, um celular, ele é seu. Você fica com ele. Se você é pobre, você pode um dia ficar rico. Isso é ok, né? Mas se você faz voto de não ter nada de próprio, você pode ter 1 milhão, mas não é seu. Você não administra, você não é dono, você não tem autoridade sobre aquilo, você nunca vai ter aquilo. É um voto mais radical ainda. Então, o convento tem essa sala belíssima. Tem gente que quando chega aqui fica encantado com essa sala e às vezes se pergunta, mas vocês não vivem a pobreza? O franciscano não vive a pobreza? Sim, nós estamos vivendo o nada de próprio. Já passaram aqui várias gerações de frades e ninguém levou nada. E nunca ninguém poderá levar, porque isso aqui não é nosso. É essa a verdadeira pobreza evangélica. Toda vez que eu volto de férias para minha casa, eu só levo minha mala e meus livros. A única coisa que eu posso ter. Só. Deixo tudo. Guarda-roupa, cama, mesa, abajur, tudo, até os quadros da parede eu deixo. A única coisa que eu levo é somente isso. E se não fosse os livros, porque tem uns irmãos até que não tem livros, mas é porque na nossa vida, hoje a gente precisa... Eu já fiz a conta, a gente precisa no mínimo de uns 10 livros. Se você dissesse assim, eu não quero ter livro de nada, eu quero viver pobre, porque muitos santos já fizeram isso, né? A gente vê santos franciscanos que na cela, no quarto, tinha apenas uma cama, um crucifixo, uma mesinha e um prego para pendurar o hábito. Eu vivia só com isso. Não tinha livro nenhum, não tinha nada. Mas hoje, olha, a gente pelo menos tem que ter o catecismo, tem que ter as fontes franciscanas, as constituições, já vai 3. Aí tem a liturgia das horas, se você tiver os 4 volumes, já vai mais 4 livros. Aí tem os CPOs, e vai coisas assim necessárias à nossa vida, que é a necessidade. Tipo, um celular para mim é uma necessidade, não é um luxo. Porque eu vou para faculdade, lá eu preciso do acesso e tem coisas online, apostilas, então é uma necessidade. Da mesma forma, o notebook, entende? A nossa pobreza, ela é dessa forma, é o não se apropriar, é ter o coração desapegado, para no momento que disser assim, não tem, você diz, eu estou bem. O ter ou não ter, para você deve ser a mesma coisa. Você agora tem tudo, tá ok. Aqui nós temos ar-condicionado, aqui nós temos uma iluminação boa, mas você foi transferido lá para um convento de uma cidade do interior. Se tem um ventilador velho, quebrado, que nem roda direito, tá ótimo. É saber manejar isso, né? Essa questão da nossa pobreza franciscana. E eu digo isso para que vocês também possam se inspirar na vida de leigo a ter uma pobreza pessoal. Todo final de ano, olhar o guarda-roupa, doar. A gente em casa acumula muita coisa. A gente pega coisas desnecessárias, né? Ainda não trouxe pra pois é. Traga para cá que a gente aproveita. E tantas pessoas fora, né? Então, Jesus diz que o desapego das riquezas é necessário para entrar no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de coração. Agora, claro, essa pobreza de coração também passa na pobreza do material, né? O saudoso Dom Henrique, vou dizer isso para terminar, ele dizia que como é triste ver um padre que quando se muda de casa, quando se muda de igreja, leva um caminhão de coisas. Um caminhão, leva sofá, leva geladeira, leva... Olha, o que você imaginar. E o padre diocesano, ele é chamado a viver a pobreza. Ele não tem o voto, né, como o franciscano. Mas o padre, ele, claro, pode ter cartão, né, pode ter carro, a gente não pode, né? A gente não pode ter isso. Mas ele é chamado também. Não pode. Nós não podemos. O senhor paga as coisas como, Frei? Dinheiro? Com dinheiro. Eu pago as coisas assim. O que eu pago, né? O que é que você quer dizer com isso? Por exemplo, sei lá, o senhor vai para a faculdade, precisa ou tomar um ônibus, ou tomar um Uber, pronto, perfeito. Essas coisas do dia a dia, né? Sim. Não, toda a nossa despesa é o convento que dá, entendeu? Aqui a gente não paga eu e o convento. Pronto. Eu não pago luz, eu não pago água, eu não pago alimentação, feira. Eu tenho o meu sustento, né? Eu não pago roupa. Quem me dá isso, quem me garante é o convento. De onde o convento tira esse dinheiro? Das doações, das missas. O povo doa, o povo traz. Graças a Deus a gente não falta nada. Mas
Por mês a gente recebe, por exemplo, uma quantia de cerca de uns R$300 para usar nessas necessidades pequenas, para não estar toda vez pedindo, entende? Então, todo mês eu recebo 300 para ônibus, para Uber, se eu quiser um lanche na faculdade, se eu quiser imprimir uma coisa, entendeu? Comprar um livro. É esse o nosso dinheiro pessoal. O frei, ele não pode receber salário, diferente do padre. O padre, se a diocese for de boas condições, pode receber até 3 salários da diocese. Porque o padre, ele não tem isso que a gente tem, de alguém pagar a conta da luz, né? Quem paga é a diocese. Ele usa um dinheiro, um salário para as coisas da igreja, um para ele pessoalmente e outro para outras coisas mais. Eu até vi um comentário que o rapaz só respondeu, que ele disse, o senhor falando da assinatura, de alguma assinatura. Foi, da Logos, exato. Aí você disse, não, é porque às vezes pode ser uma pessoa que deu uma assinatura. Isso, exatamente. A gente faz isso. Nós podemos ter essas coisas com doações, se o superior também estiver ciente, né? E as constituições falam isso. Você recebeu um presente, você recebeu alguma coisa, tem que passar pelo superior para ele analisar. Às vezes ele diz fique, às vezes ele diz não fique, né? Às vezes a gente vai dar uma bênção no apartamento, o povo dá uma quantia, diz, olha, obrigado, não é vendendo uma bênção, né? Mas o povo quer ajudar. Não, o senhor veio, gastou a gasolina, água, não sei o que, pronto. Aí dá uma quantia, a gente entrega ao superior e diz, olha, eu ganhei isso aqui nesse serviço, né? Aí ele diz, não, coloque no cofre da casa, ou então ele diz, está precisando de alguma coisa? Se você tiver, pode, né? Está precisando, pode ter, você pode levar para você, e assim conforme achar melhor, né? Eu mesmo faço questão de tentar administrar esse dinheiro que eu recebo para não ficar acumulando, né? Então, nessas minhas necessidades básicas, ao invés de eu pedir ao convento, eu mesmo providencio, né? A manutenção, eu uso desse dinheiro que eu recebo para minhas necessidades, mas poderia pedir também ao convento, mas eu pessoalmente não faço isso. Eu prefiro saber utilizar o pouco que eu tenho e sobra do que está retendo para estar explorando o convento. Porque aqui já entra a questão do Platão com a justiça, né, da cidade. Você vai trair as leis da cidade, mas a cidade é que te sustentou até hoje, né? Então a mesma coisa o convento. O convento, desde o dia que eu entrei, está me sustentando, me dando alimentação, me dando roupa, me dando comida. Então, se eu tenho dinheiro, por que eu não posso também me ajudar e ajudar o convento, né? É só um extra para ficar aí para vocês, uma curiosidade, né? Que é bom para nós pensarmos isso, né? Como é que a gente pode administrar essas coisas. E eu repito, São Francisco condenava severamente o dinheiro. Ele não queria de jeito nenhum frade pegando em dinheiro. Ele não queria, porque ele, que veio de família também de burgueses, né, achava o dinheiro uma coisa que deixava o ser humano pervertido de um tal modo que, quando ele se converteu, ele entregou até a roupa ao pai, né? Ele dá a roupa, fica nu na praça, é o bispo que cobre ele lá por causa disso. Ele detestava essa questão dos bens, uma conversão realmente verdadeira. Agora, a pobreza na ordem franciscana sempre foi objeto de discussões, desde o início até hoje, é rebatido sempre como é que se vive a verdadeira pobreza, pode ter, pode não ter, como porque tem gente que às vezes se apropria disso como se fosse algo assim. Por exemplo, eu uso o carro do meu irmão de sangue mesmo, mas não é meu, é do meu irmão. Mas isso não torna meio que uma posse, se você está... Mas não está no documento, mas você não está usando, então... Como assim, não é? Então é um problema, uma questão delicada, principalmente na ordem franciscana, que se vocês pegarem a história da vida religiosa, a história do franciscanismo, vocês vão ver como as brigas da nossa ordem é só de como viver a pobreza. Não é como viver a castidade, não é como viver a obediência, gira tudo em torno da pobreza. Então, é interessante essa coisa. Bom, vamos encerrar, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.